Queridos amigos, continuamos com o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. O segundo da série, ditada pelo conhecido espírito que ganhou de todos nós imenso respeito pela qualidade, conteúdo de seus textos, revelando detalhes do mundo espiritual. Estamos hoje no capítulo número 3, coincidente com o episódio número 3, no Centro de Mensageiros. Este capítulo, naturalmente, inspirou o título da obra, Os Mensageiros. E vamos nos lembrar, então, que no capítulo anterior, André Luiz teve um encontro pessoal com o espírito Aniceto, instrutor de preparo para equipes de trabalho na crosta, no plano terrestre, que, preparando esses espíritos, trabalham pelo socorro aos encarnados, atendem também outras necessidades. São todos aprendizes. E vamos nos lembrar que havia um grupo de 50 tarefeiros aprendizes. Aniceto tinha 3 vagas, misturando-se com a experiência de companheiros. E André foi admitido como um dos aprendizes, e ele começa hoje. Tanto é que ele começa aqui o capítulo dizendo, no dia seguinte, aquela visita ao centro de mensageiros, ele demandou, então, exatamente o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. E estava acompanhado por Tobias, não obstante os imensos trabalhos deste tarefeiro. Então, logo ele se vê à frente de uma série de majestades que compõem a tal da instituição do Centro de Mensageiros. E o próprio André julgou estar à frente de algumas universidades reunidas, tal a quantidade de prédios e a extensão que era usada por essas instituições que preparam tarefeiros. Então, ele se julgou estar vendo um campus universitário extremamente enorme, preparando tarefeiros, né? E é exatamente isso que o Centro de Mensageiros faz, prepara trabalhadores para as diversas áreas do conhecimento humano. Américo, é oportuno observar, né, que André já está há algum tempo em nosso lar, já havia caminhado por algumas regiões do nosso lar e não conhecia esse conjunto de edifícios que constitui aí o Ministério da Comunicação e o Centro de Mensageiros. Está muito surpreso com tudo lá, uma série de edifícios, como você disse aí, e o Tobias disse que naquela parte estava somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e ao preparo dos aprendizes. Mas aí o André fez uma pergunta assim, até ingênua, mas uma organização desse tamanho, só para transmissão de mensagens, porque se chamava os mensageiros, da ideia de alguém que leva mensagens, só para transmitir mensagens, ficou esquisito, Américo. Ficou esquisito. Ele imaginou que prepara espíritos para fazer comunicação psicográfica, mas não, prepara-se tarefeiros também para a mediunidade, esclarecedores, médiuns falantes, médiuns passistas, mas também tarefeiros para o conhecimento humano, de todas as áreas do conhecimento humano, exatamente para proporcionar mudanças na própria pessoa e no grupo onde essa pessoa vai agir, na localidade onde ela vai atuar. E aqui tem um parágrafo de uma afirmação de Tobias que define bem o trabalho feito por esse centro de mensageiros, onde André vai iniciar o novo trabalho. Ele vai dizer, o centro prepara entidades ou espíritos a fim de que se transformem em cartas vivas, isso é muito expressivo, de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Quer dizer, isso aqui é um trabalho de muita abrangência, de extenso trabalho, realmente. Então, o umbral são aquelas 3 regiões que a gente já chamou, as primeiras 3 esferas em torno da Terra, fizemos até um desenho, podemos repetir aqui para lembrar. As trevas são regiões subcrustais, onde estão os espíritos mais empedernidos, né?
e na própria crosta, aqui na superfície da Terra. Mas vai ultrapassar isso, porque prepara tarefeiros que vão reencarnar também e realizar tarefas na crosta, mas como encarnados, né? E diz mais aí, né, Orson, que esse serviço é uma cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Portanto, é um modelo que existe em esferas acima. Eles copiaram esse modelo de treinamento e estão esparramando isso ali na região de nosso lar, preparando tarefeiros também. Isso ocorre em todo o planeta, em todas as esferas do planeta. A gente citou 7 esferas, a gente pode ver pelo desenho aí, e nessas esferas se trabalha intensamente. Não tem essa de ficar tocando harpa o resto da eternidade. Tem serviço e muito. Por essa observação tão oportuna, a gente começa a entender a extensão dos edifícios. Porque quando a gente pensa em preparo de reencarnação, muitos de nós somos levados a pensar que se trata apenas de palestrantes ou dirigentes espíritas. E não é isso. Existe preparo de reencarnação para todas as atividades de engrandecimento e nobreza humana em todas as áreas da instrução, do progresso, em todos os sentidos. E como você frisou bem aí, é preparo para espíritos que vão reencarnar e preparo de espíritos que vão atuar no umbral e nas trevas. Porque ficamos a imaginar aqui, Américo, o quanto deve ser sacrificial, difícil, exigindo muita renúncia, muito espírito de amor e solidariedade, atuar nas trevas. Deve ser um trabalho que exige muito preparo. E esse preparo que você está falando vai ser visto com detalhes quando nós estudarmos o 4º livro da série, Obreiros da Vida Eterna. Os 10 primeiros capítulos se passam numa instituição chamada Casa Transitória, fundada pelo Fabiano de Cristo. Foi um frade lá do Rio de Janeiro e que, ao desencarnar, fundou ali na região do Rio de Janeiro, nas esferas espirituais, a tal da Casa Transitória. Essa casa ela é transitória mesmo, porque ela fica mudando de lugar, ela atende aquelas regiões difíceis da vida espiritual. E o trabalho lá é sacrificial, tanto que a dirigente que trabalha lá se alterna com o outro dirigente a cada ano fica um lá, porque o trabalho é muito difícil, com espíritos muito atrasados, eles não suportam muito tempo, então há uma combinação entre eles, cada um fica lá um ano, e nós vamos ver exatamente isso que você está falando no 4º livro da série. Muito bem lembrado isso, Américo, porque os parágrafos aqui do capítulo 3 que nós estamos vendo destaca, sem dúvida, essa preparação para numerosos companheiros na difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos, seja através da mediunidade, seja através de outras tarefas, ou mesmo através da ciência, através da evolução tecnológica. E, quer dizer, há preparo em todas as áreas. E o destaque não é apenas espíritos desencarnados, turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. E ele faz um destaque aqui de médiuns e doutrinadores, saem daqui a centenas anualmente, e tarefeiros de conforto espiritual encaminham-se para a reencarnação em quantidade considerável, habilitados pelo centro de mensageiros. A gente começa a perceber aqui, América, que não é brincadeira isso, né? É mais sério do que a gente imagina. O sujeito vem aqui na Terra e desponta a faculdade mediúnica, mas tem todo um trabalho por trás, né? A gente não faz ideia mesmo. Esses livros são uma bênção, porque nos contou uma parte daquilo que acontece na vida espiritual. Porque tem muito mais acontecendo, mas isso não foi dito. Para você ter uma ideia, Orson, já que nós falamos de universidade, existe uma cidade chamada Esperança, que é lá em Portugal, que recebe suicidas que também se preparam para a reencarnação, onde eles estudam várias matérias. Eu vou citar aqui algumas: estudos da gênese planetária. Para quê? Para dar valor à vida. Dá um trabalhão preparar um planeta para o homem chegar aqui. Demorou 4 bilhões e pouco para preparar o planeta para receber
o reino vegetal e animal e depois o homem. Eles estudam pré-história, a evolução do ser, estudam a tríplice natureza humana, ou seja, o corpo, o perispírito e o espírito. Estudam faculdades da alma, estudam sobre reencarnação, medicina psíquica, moral evangélica, noções de magnetismo, psicologia das civilizações e até Esperanto. Essa é a matéria que eles têm lá, ou são essas as matérias. Então, em função daquilo que a pessoa vai desenvolver na Terra, ela estuda mais coisas, porque o processo é abrangente, tudo está interligado a tudo, né? Muito importante falar isso, porque normalmente não se pensa nisso. E a gente pensa em termos limitados que a nossa pobre visão permite observar à nossa volta e imaginar, raciocinar de alguma forma, mas esse capítulo especialmente nos abre uma dimensão enorme. O Espírito comenta aqui com muita propriedade que esta preparação no centro de mensageiros não constitui ainda a realização propriamente dita, porque dos milhares de mensageiros que saem aptos, preparados para o serviço, são raros os que triunfam. Alguns fazem o serviço parcialmente, outros fracassam totalmente. Em episódios anteriores, Américo, episódios anteriores não, em palestra que você mesmo fez e que eu utilizei a sua transparência para fazer sobre aquela mensagem de Emmanuel, que de Jesus partem os tarefeiros para as realizações de progresso do planeta, e não venham só, né? São vários, porque um pode fracassar, o outro assume. Isso ficou bem claro. A palestra é Jesus está no leme, né? E o livro a que você se refere é o Espírito de Verdade, na mensagem que fala que Jesus envia os tarefeiros em todas as áreas do conhecimento. Então, ele está por trás de tudo. Às vezes o tarefeiro nem fica sabendo que é Jesus que está por trás disso. E por quê? Porque o próprio Jesus disse, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, e vice-versa. Ou seja, ele não está para se mostrar, ele está para trabalhar e para servir. E um dia a gente vai descobrir que é ele que está por trás de tudo. Aliás, nós já sabemos disso, mas a humanidade ainda não sabe que Jesus está no leme mesmo, desde a fundação do planeta, desde a criação do planeta. E isso aconteceu há 4,5 bilhões de anos, baseados no ano terrestre, é claro. Põe tempo nisso, hein? Põe tempo nisso. E especificamente, Américo, na instrução que vem através da mediunidade, tão vasta como o próprio Espiritismo, que surgiu através dos fenômenos mediúnicos e depois as instruções pertinentes, o nosso amigo informa aqui que longas fileiras de médiuns e doutrinadores partem para o mundo carnal com as instruções. Bom, nós que estamos encarnados aqui já vemos a quantidade inumerável de instruções que temos que observar, o cuidado e a prudência do trato com médiuns, como médiuns, ou com os espíritos, e como espíritas, porque há uma fileira de preparação para isso. Porque os benfeitores que conduzem a vida, eles procuram intensificar a redenção humana, e para isso precisam de renúncia dos tarefeiros e do verdadeiro espírito de altruísmo, a solidariedade presente mesmo nas ações. Mas ele também reforça aqui, existem médiuns e existe mediunidade. Existem doutrinadores e existe a doutrina. E aí ele faz o exemplo marcante, como existe a enxada e os trabalhadores. Dá para imaginar a extensão aí da enxada e os trabalhadores, né? A enxada pode ser excelente, mas se o trabalhador não sabe usar ou não cuida da enxada, então perde-se uma oportunidade de trabalho. Então, veja, aqui ele vai se dedicar, nesse começo do livro, exatamente a médiuns que faliram nas suas tarefas. E nós vamos ver por quê. Às vezes são coisas bobas que afastam o tarefeiro da mediunidade. Nós vamos ver os capítulos que se seguem aí em Nosso Lar, enquanto eles não se dirigem para a crosta, eles vão examinar exatamente médiuns que faliram e que estão lá repetindo o curso, para ver se da próxima vez não dá errado.
Que coisa. Você falou da enxada é boa, mas se o trabalhador não sabe usar, né? E também acontece da enxada ficar encostada, enferrujada, Américo. São os talentos desprezados, né? O trabalhador que não dá a mínima para a enxada, né? E tem o trabalhador que usa bem a enxada, cuida dela, limpa ela, guarda e usa quando precisa, tem tudo isso. Ele dá o exemplo da enxada porque assim acontece também com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. Veja que isso não se restringe apenas à mediunidade, mas ao conhecimento. Existe também o conhecimento não partilhado, o conhecimento guardado, o conhecimento exclusivista, que não reparte, etc. Então, tudo isso vai pesar na execução da tarefa. Daí a necessária preparação que o Centro de Mensageiros proporciona aos futuros tarefeiros. Então, nós vamos ver aí um médium, por exemplo, que tinha uma boa enxada mediúnica, tinha uma boa capacidade de percepção, e usou isso para fazer uma coisa que não tinha o menor interesse, não se preocupou em usá-la para servir o outro. Ele queria servir a si mesmo, descobrir quem era fulano, quem era ciclano nas outras encarnações. E isso acabou lhe provocando um transtorno psíquico, e que na vida espiritual ainda tinha repercussões disso. Ele se ressentia do fato de não ter usado a enxada adequadamente. Nós vamos ver isso com detalhe. Não existe punição, não é uma punição. A lei força a gente a fazer o bem. Não fez, a gente passa pela dificuldade para aprender a dar valor na enxada que tem. Então, qual é a sua enxada? Qual é a minha enxada? Nós temos uma enxada, vamos usá-la. Américo, é muito comum pessoas perguntarem, principalmente pessoas que se aproximam do Espiritismo e iniciando o conhecimento, perguntarem, mas eu não quero ter mediunidade, eu não quero ver os espíritos, eu não quero ouvir os espíritos, eu não quero psicografar. Dá para fechar isso em mim, né? Dá para tirar isso de mim, né? Eu estou pensando nisso ao ler aqui, né, que muitos tarefeiros, servidores, não toleram as dificuldades, não toleram os reveses próprios da linha de frente. A maioria, uma grande porcentagem, permanece à distância do fogo forte. O fogo forte qual é? O trabalho de servir, que exige altruísmo, tolerância, disposição, boa vontade. Eu tive a oportunidade, esse mês passado de julho, de conhecer um trabalho de um médium, para mim, desconhecido. Não sei nem se você já ouviu falar dele, mas é um médium de Belo Horizonte que ficou restrito a Belo Horizonte, chamado Enio Wendling. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Pois é um desconhecido, eu também não conhecia. Estou lendo agora os relatos, ganhei o livro de presente do autor que eu entrevistei, falando sobre a vida desse médium, totalmente voltado para o trabalho do bem, né? Então, ele era muito procurado, e o telefone dele tocava na madrugada, e ele atendia, e o pessoal falava, deixa o telefone desligado durante a madrugada. Ele falou, não, se me ligam, é porque precisam de mim. E ia, né? Como o doutor Bezerra, que deixou o filho doente para atender um doente, e quando voltou, o filho estava bem, né? Então, a maioria permanece distante do fogo forte. A maioria dos trabalhadores recusam quando a tarefa abre as oportunidades valiosas. E a mediunidade é uma dessas enxadas que você citou tão bem aí. Então, e às vezes a pessoa diz que não quer ser, mas implorou antes de reencarnar, no planejamento reencarnatório, para ter mediunidade. Olha só que coisa interessante. Implorou, e por que a gente diz que implorou? Porque se ele não quisesse antes de encarnar, então o corpo não estaria preparado para isso. Ele não receberia um sistema nervoso menos encapado, que é uma das características do médium, pouco encapado. Por quê? Para perceber os espíritos, né? E também uma pineal com muita cristalização. Se ele não quer ser médium, ele tem que avisar antes na vida espiritual. Porque se ele quiser, então ele vai receber um sistema nervoso adequado e uma glândula pineal para isso. Pode ser que haja outras coisas também necessárias para o uso da faculdade mediúnica, porque ela é do corpo. Ela precisa de uma intervenção do organismo. Então, a pessoa, quando vem com essa
com essa percepção mediúnica, é porque ela pediu, uai, não tem saída, depois ela não quer. Bom, mas aí já é tarde. Então fica, às vezes, sofrendo a vida inteira e perturbação, porque a falta de uso da mediunidade não quer dizer que ela não está lá, é que não tem botão de liga e desliga. Não tem botão. Você não pode desligar a faculdade mediúnica, bom, não quero ser médium, porque a faculdade está lá, depende da glândula pineal, depende do sistema nervoso. Ora, a pessoa começa a perceber coisas que não quer agir. Quando, se ela aceitasse de bom grado, não fugisse à tarefa, aquilo seria uma grande ferramenta de progresso, de auxílio a muita gente. O capítulo ele é bem definido ao trazer para nós que o Centro de Mensageiros prepara espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos esse é o programa da administração espiritual, afirma aqui o nosso companheiro conversando com André Luiz. Porque aqui na Terra, muitos de nós, na visão limitada, costumamos nos viciar no círculo dos cultos externos de atividade religiosa, como se fôssemos a religião apenas para resolver os problemas da nossa súplica. Preciso disso, me cura aqui, resolve isso lá. Mas isso não resolve as questões fundamentais da evolução, simplesmente com adoração à divindade. O que é necessário mesmo é criar esse espírito de dedicação e serviço ao bem geral, dentro da solidariedade, da disposição de servir, que são as principais finalidades de viver, o aprimoramento, o bem geral. A lei é de amor. Como você disse, a lei ela impõe que nós temos que trabalhar e progredir. André está emocionado e calado, Américo, de ouvir todas as considerações. Surpreso, né? Ele faz também uma referência, Orson, com de respeito às tais dificuldades que a pessoa às vezes encontra na vida, né? Todo mundo tem dificuldade, quem que não tem? Todo mundo, inclusive espíritos de alto nível. Por exemplo, Chico Xavier, quem conhece um pouquinho da vida dele, vai perceber que ele tem dificuldades o tempo todo. Porque a dificuldade é que nos habilita a enfrentar e descobrir soluções para aquilo. Não é uma punição, e por isso a frase do André Luiz. Então, nós precisamos aproveitar essas dificuldades como obstáculos, né? Nós temos um desafio, na realidade, e não uma punição. Os obstáculos são desafios ao nosso aprendizado. E quanto mais, melhor. Eu sei que isso é difícil, não é uma tarefa fácil a gente aceitar isso. Eu falo por mim, tenho dificuldades de enfrentar os obstáculos, né? Mas eu sei disso, eu sei que eles estão aí para nós aprendermos a vencê-los, né? Você diz bem, exatamente. As dificuldades são de todos, todos temos, né? A frase ela é muito oportuna. Todo esse precioso diálogo que nós comentamos aqui nesses minutos, você poderá ler. Ele ocorreu entre Tobias e André Luiz, no caminho até o Centro de Mensageiros, né? Ali na entrada, quando estavam chegando, André conversando com Tobias, que foi trazendo essas considerações. Até sugerimos a você que releia esse trecho do diálogo entre eles, valiosíssimo, falando deste preparo, desse trabalho todo levado a efeito. Mas a essa altura chegaram a um enorme recinto. E André vai citar aqui que centenas de entidades penetravam no vasto edifício. As escadarias lotadas de gente, gente que ia, gente que vinha. Era algo que impressionou muito. Muitas turmas de aprendizes se encaminhando às aulas de preparo, a essas atividades que naturalmente não eram apenas verbais, deviam ter aulas práticas ali também. A gente não imagina como são essas aulas de preparo, mas nós vamos ver futuramente nos livros, quando vamos ler a reencarnação de Segismundo, né, América? Aqueles gabinetes de observação dos organismos futuros que estão sendo preparados para os futuros reencarnantes, tudo isso levado em conta. Então, preparo intenso aí, levado a conta. Aí eles procuraram Aniceto,
no departamento dos instrutores. É uma universidade mesmo, Américo. Ele é professor lá, dá aula para 50 alunos. A turma dele tem 50 alunos, né? É o que a gente consegue entender do que está sendo dito, né? Porque ele tem um grupo de tarefeiros que estuda e trabalha. É interessante que há uma referência aí, você vai citá-la provavelmente, de que esse tempo na universidade não dispensa o trabalho, hein? Eles têm que trabalhar também. Na universidade eles estão aprendendo, mas eles também têm o trabalho correspondente. É o que faz o grupo do Aniceto quando está em serviço. Quando não está em serviço, está estudando. E estudar também é um serviço, porque toda atividade útil, como disseram os espíritos a Kardec, é serviço. Muito bem, entusiasma ler isso aqui, né? Bom, André destaca aqui as galerias vastíssimas, sempre com muita gente. Em pequeno grupo, que mantinha uma conversação muito discreta, encontrou Aniceto, e que agora o abraça, sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e generoso, esperava um novo aluno desde amanhã. E Tobias, alegando pressa, o nobre instrutor explicou: doravante, André ficará aos meus cuidados, pode voltar tranquilo. O André se despediu e, notando um acanhamento natural de duas pessoas que se encontram ali sem saber muito bem o que vai acontecer, principalmente da parte do André, Aniceto chama um auxiliar: chame o Vicente. E, voltando-se para André, disse: Vicente é o meu único aprendiz médico, vocês ficarão juntos em virtude da afinidade profissional na Terra, quando estavam encarnados. Então, nós vamos ter muitas experiências com esse Vicente aí ao longo do livro, Américo, esse livro que demanda uma semana de atividades, e agora vamos ver aí os dois atuando, os dois foram médicos. O Vicente foi muito fraterno com o André, né? O abraçou, o recebeu, e agora a conversa vai ser mais afinizada entre ambos. E o próximo capítulo tem o título de O Caso Vicente, né? Nós vamos conhecer o que aconteceu para o Vicente estar lá na vida espiritual e que tem uma certa semelhança com um certo André Luiz. Muito bem. Vicente, com toda a naturalidade, abraçou o André e perguntou ao instrutor, Aniceto, quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? O Aniceto deu uma paradinha, pensou um pouquinho, esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos. O Aniceto não deixa por menos, ele faz questão de destacar aí, esclareça aí os regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então, Américo, agora os dois estão juntos, Vicente e André, e a partir do meio-dia estarão juntos aí com Aniceto para os aprendizados da nova atividade de André. É isso aí, vamos conhecer o caso Vicente e reparem que há uma preocupação de regulamentos, a conhecer regulamentos. A disciplina é uma das coisas mais importantes para o espírito que quer galgar a escala evolutiva mais rápido. Sem disciplina, o sujeito não sai do lugar, porque ele não realiza nada e para realizar coisas é preciso ter hora para fazer coisas. A gente aprende muito isso com o Chico Xavier. Acordava de madrugada, lá pelas 5 da manhã, dormia só 2 horas, se tanto, e começava logo cedo o seu trabalho mediúnico. Era disciplinado, né? Havia horas para parar, para tomar o café, para o almoço, e sempre que podia estava lá na tarefa mediúnica. Por isso escreveu 530 livros. E sempre lembrando que ele fez isso 2 vezes. Primeiro, escrevendo, depois datilografando em espaço 2 para mandar para as editoras, ao mesmo tempo que corrigia alguns erros de português, ou de grafia, ou até mesmo de vocabulário, para facilitar as coisas. Então, sem disciplina na Terra, nós teremos muita dificuldade de dar um avanço na escala evolutiva. Pois é, estamos aprendendo. Eu e Américo temos nos disciplinado aqui para gravar toda sexta-feira às 3 horas da tarde. É o mínimo. É o mínimo, né, Américo? É o mínimo que a gente pode fazer, se preparar para a gravação. E aí a gente tem a disciplina de
agendar para o YouTube, que é disciplinado. O YouTube obedece a gente. Chega naquela hora, ele entra no ar. Muito bem, meus amigos, muito obrigado a vocês todos. Na próxima semana, cá estamos com o capítulo 4 do livro Os Mensageiros. Até lá, muito obrigado. Até lá.